Meus amigos, chegou o dia triste. Infelizmente, todo carro que a gente testa, a gente tem que devolver. E aqui tá mais um carro que eu realmente criei um carinho por ele tremendo. Quando a gente testa o carro, né, fora os testes que a gente filma, a gente usa o carro, né, no dia a dia, faz algumas coisas. Eu fui passear com minha esposa, então tudo isso cria um laço, né, de memória com aquele momento com o carro, com a família, mãe, primo, todo mundo aí. Mas voltando aqui, né, focando, obviamente vocês já perceberam que vocês vão hoje ver lá fora, tá? Que o foco vai ser mais lá fora que aqui dentro, porque como tá sol, não dá pra ver o painel e ver lá fora ao mesmo tempo nesse tipo de câmera. Mas voltando aqui, hoje é dia pra falar de carro, né? Quem acompanhou a avaliação completa já do carro, com certeza já sabe de cabo a rabo tudo que a gente já falou desse carro. Mas eu sempre faço esse vídeo de despedida, que é mais um bate-papo mesmo aqui. Imagina que a gente é um amigo e a gente tá conversando sobre, né, a semana, como que foi a semana com o carro. Esse carro especificamente a gente ficou 10 dias e foi uma experiência muito legal. Olha, eu me surpreendi positivamente com quase tudo desse carro, tá? Quase tudo desse carro é muito melhor do que a gente imagina e a gente espera. Principalmente em lançamento, né? No lançamento a gente sempre fica, a gente vê o preço, a gente vê a design, vê essas coisas e dá uma desanimada. Eu sou assim, eu mesmo quando vi o lançamento desse carro não achei graça nenhuma. Eu realmente achei que pra mim a HR nunca mais teria um apelo legal. E paguei a língua, né? Como meus amigos dizem, paguei a língua. Ah, Fernando, mas você tá falando tudo isso porque você puxa saco, porque não sei o que. Bom, pessoal, qualquer um pode ver aí minhas avaliações de carro de todas as montadoras que me emprestaram, o tanto que eu falo de ponto negativo dos carros, tá? Então não é questão de ser vendido nem nada, mas quando um produto é bem feito, a gente tem que elogiar. Tem defeitos? Obviamente tem defeitos, a gente vai conversar com isso nesse vídeo, mas vou tentar fazer por tópicos, né, pra gente não se perder. Então vamos começar aqui pela questão de, deixa eu ver, design. Vou falar de design do carro. Eu conversei com muita gente, a gente teve um final de semana agora com primos, né, tios da minha esposa, e todos tiveram contato com o carro, todo mundo, né, entrou, olhou, todo mundo gostou, tá? Então, pode conversar com qualquer pessoa normal, eles vão gostar do carro, vão achar bonito, vão gostar. Se tiver algum ruidinho agora é por conta aí do suporte, tá? Então, as pessoas gostam do carro, ele chama atenção, ele passa valor agregado, né? Que é aquela sensação de você pagou caro no carro, mas ele vale. O design agradou todo mundo, beleza. Só que aí a gente fala, pô, Fernando, mas na internet ninguém gosta desse carro, né? Por que ninguém gosta desse carro? Minha opinião, tá? É a lateral do carro. A lateral que a Honda tá usando ultimamente, né, nessas gerações novas, nenhuma lateral tá sendo muito imponente, né? Tá sendo aquela coisa retona. Você pega o HR-V de lado, ele parece plano, né? Ele não tem essa coisa do crescente, né? Que os carros mais novos, né, em geral tem. Então, em relação ao HR-V antigo, esse HR-V ele dá essa sensação de ser um carrinho aí meio retão, igual era carro antigo. Não é uma coisa muito... E se você for reparar, pode reparar que a própria BMW já tá trazendo também, né? Pode ver que a linha de cintura dela ainda é crescente, mas já tá dando uma baixada. Não é aquele exagero que era antigamente. Agora, quando o assunto é conforto, a Honda tá de parabéns. Ela pegou um carro que era gostoso de viajar, mas na cidade incomodava. Era um carro seco, um carro meio duro. E nesse sentido a Honda melhorou demais essa geração. Não sei se é só suspensão, se eles mexeram, se é questão de pneu, o que é. Mas esse carro ficou muito melhor mesmo. Porque ele consegue ser macio na cidade. Não é aquele macio exagerado, né, que deixa o carro molenga até demais. Mas esse você percebe que pela suspensão, né, ela trabalha mais. Não é aquele carro que quando cai num buraco ele afunda, volta e acabou. Não, ele tem um balanço, né, ele dá umas mordidinhas assim. Então é nítido quanto que a Honda retrabalhou essa parte de suspensão, me lembrando muito que a gente via lá na Jeep, né? A Jeep sempre teve também essa sensação de ser um carro mais gostoso, de passar imperfeições, de buracos e tal. Tanto é que na rodovia aqui a gente sente, né, o balanço do carro pouco, não é aquela coisa que incomoda, que dá uma má impressão, mas a gente sente sim. Então isso é muito positivo para mim. Eu sou muito mais o cara do carro macio do que o cara do carro duro. Eu não gosto de carro duro, pra mim não agrega em nada o carro ser duro, até porque eu não sou um cara de performance, de fazer curvas e tal. Eu faço algumas coisas aqui no canal pra vocês, mas é só por isso mesmo. Agora
vamos falar de tecnologia. Que sacada que a Honda teve de colocar esse Honda Sensing nessas versões todas, né? Todos os carros terem isso daí. Que agrega demais é você pegar um carro que seria uma versão até abaixo da intermediária, né? Porque intermediária poderia ser Advanced, mas aqui a gente está falando de uma versão XL, que antigamente sim era o topo de linha, né, da marca, depois veio a Touring, agora tem mais duas acima dela. Mas aqui a gente está falando de um carro que na versão XL aspirada acaba se tornando um carro intermediário para baixo, e aqui esse carro consegue entregar um pacote, né, de coisas interessantes que para mim agrega bastante nesse sentido. Então a gente está aqui, ó, com o up, né, de referência. Eu botei 102 km/h e ele já tá a 90, simplesmente mantendo a distância do carro da frente. Tá dirigindo para mim também o volante, eu nem preciso, eu tô com as mãos livres. Obviamente ele reclama, né, vou até deixar aqui para vocês verem que quando ele percebe que você não tá colocando a mão, ele reclama também. Deixa eu zerar também nosso consumo aqui enquanto isso. Que agora a gente pode marcar também um pouquinho sobre o consumo. E mais uma vez, estou focando lá fora porque eu acho que é mais interessante, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Então ele vai reclamar até uma hora que ele vai desativar. Ó, aí reclamou. Aí se eu mexer um pouquinho, qualquer pressãozinha que eu fizer, qualquer batidinha, ele já reativa de novo. Então isso é bem legal. Eu vou mudar a câmera aqui, vai fazer só um pouquinho de ruído, que eu quero focar agora para falar um pouquinho do painel do carro para vocês. Agora a gente tá aqui dentro, né? Vocês vão ver quase nada lá fora. Pessoal, eu não gostava dessa cluster. Toda vez que eu via por foto as coisas, eu realmente não gostava. Achava essa cluster muito sem graça, né? Você fala, pô, mas o City tem o painel digital em tudo, né? Metade ali digital. Por que a Honda foi lá botar um painel desse? Em relação à versão anterior, eu ainda achei esse mais bonito. Eu realmente gostei. Ele tem uma questão de profundidade, tem essas abas laterais que ficam verdes, né, para falar do econômetro. O painelzinho central, ele tem cores, né, não é aquele painel só preto e branco, então isso é legal, apesar dele trabalhar o preto e branco em quase tudo. Em algumas coisas você percebe que sim, ele tem cor também. Então eles não ficam trabalhando um fundo, é bem informativo mesmo, né, para ficar uma coisa ali meio contraste. Mas ainda assim você tem as opções de cores, né? Dependendo do que mostra ali, alertas, tudo, ele vai mostrar em cores também, ó. Ali amarelinho e tal. Ó, a Hilux vai entrar na nossa frente, o nosso ACC já vai dar uma diminuidinha para não ir para cima dele. E eu tenho certeza que vocês querem conversar sobre performance, né? Sobre performance nesse 1.5 aspirado, que eu tenho certeza que as maiores críticas em relação a esse carro, sem sombra de dúvidas, é isso daqui. Fernando, é manco? Olha, eu não chamo de manco. Ó, ele está fazendo a recuperação sozinho. Continua aqui no volante, ó, o caminhão vai entrar na minha frente. Ó, tudo isso aí que vocês estão vendo, ele está operando sozinho, tá? Eu só tô com o dedo aqui para ele não ficar gritando aí na orelha de vocês. Mas, então, nessa parte de motor, ele atende muito bem. Você programou a velocidade que você quer, né? Colocou aqui o redondinho 100 por hora, que é a velocidade aqui da Anhanguera. E esquece da vida, né? Esquece da vida, fica com a mãozinha aqui só por segurança, né? Vai que você precisa fazer alguma coisa, mas o resto ele faz tudo para você. Então é um conjunto muito tranquilo para uma versão, como repetindo, né, XL. Então não é uma versão topo de linha, mesmo assim te entrega tudo. Tem uma central multimídia que é feia, né? Essa coisa quadradona que matou o carro. Se ela fosse flutuante ia mudar 100% essa questão do painel. Eu realmente não sei o que a Honda estava na cabeça quando fez isso. Mas quando ela tá no layout aqui do Android Auto, né, no meu caso Android Auto, ou na Apple CarPlay, quem tem Apple vai claramente ver essas telas já padronizadas. Então não é feio, eu acho feio só na questão do home mesmo. Essa parte home aqui eu não gosto não, mas de resto bem tranquilo. É um carro macio, né, o CVT é macio, as trocas entre aspas, né, a aceleração, quando ele precisa de giro, tudo nele é macio. Então se torna um carro muito agradável no dia a dia, não é um carro cansativo. Então isso é muito legal. Tem tecnologias, né? Temos aqui que a gente tem aqui farol automático, mas não tem limpador automático. Porém a gente tem os ajustes, né? Aqui do lado direito para ajustar. Parte de distância, dá para programar também, né? A distância que eu quero do carro. Aqui eu mesmo freiei, mas ele frearia também, mais por costume mesmo. Ele tem alerta de batida, de colisão. Então tudo isso são características que tornam um carro desse praticamente completo. Você não sente falta, né? Você tá pagando 155 mil. E 2 pontos para mim seriam críticos. Se eu fosse apontar 2 falhas desse carro, para mim seriam o porta-malas. O porta-malas infelizmente ficou raso.
Ele tem até uma... Se você pegar a base dele é boa, né? Ele tem uma boa base, então cabe as coisas deitadas ali com até um certo tamanho legal, mas não tem profundidade. Lembra o New Civic? É nessa mesma pegada. Então é um carro que tende a atender famílias, e aqui a Honda acabou de algum jeito prejudicando demais nesse sentido. Então é uma das coisas que eu mais fiquei decepcionado. Um carro desse tem um espaço interno tão bom, mas tão bom, vai assim, pessoas dentro tranquilo, não tem um aperto, não tem nada, tudo espaçoso. E aí você chega no porta-mala, é um porta-mala pequeno. Eu sei que faz sucesso, né? O Renegade com porta-mala pequeno fez sucesso, vende. As pessoas talvez hoje não façam mais viagens em família como faziam antigamente, que justificava ter uma perua, né? Ter uma SW ali. Então acho que essa questão de ter mudado o jeito que as famílias utilizam os veículos talvez justifique essa falta de porta-malas grande em carros que seriam muito fácil, né, fazer eles ser um pouquinho mais porta-maludo, por assim dizer. Mas cobra, né, o Fastback cobra no design para ter um porta-mala daquele tamanho. Então aí é questão de o que você quer sacrificar, o porta-mala ou o design, né, do carro. E outra coisa que nem que eu não gostei, mas de fato o motor fica devendo em algumas situações, tá? Então ele não vai te deixar na mão, qualquer subida, qualquer coisa ele vai achar potência, ele vai andar. Só que em algumas situações que você quer um pouquinho mais, não vem, tá? Ele no City casou perfeitamente, no City dá até pra brincar um pouquinho, um carro mais animadinho. Mas aqui realmente ele não empolga, né? Ele realmente tá ali no limite para atender bem. Na cidade você não vai sentir falta em nenhuma situação. Em subida você vai pisar, ele vai andar, não tem esse tipo de problema. Agora quando a gente chega aqui na rodovia, você quer fazer uma ultrapassagem mais rápida, né, mais forte, ele realmente, na minha opinião, fica devendo um pouco, tá? Eu realmente gostaria que fosse um carro um pouquinho mais animado em algumas situações que falta, né? Aí é aquela coisa de programar, você vai ultrapassar, você tem que se programar com o tempo do seu carro. Cada carro tem seu tempo, e esse daqui é o único ponto que eu realmente criticaria. Talvez incomode um pouco as pessoas que já andaram em carros melhores, principalmente em carros turbo, tá? Aqui a gente tá falando de um carro que, se você tinha uma EcoSport 1.6, uma Duster 1.6, qualquer carro desses daí, aqui você vai sentir que o carro anda mais. A não ser que você tenha essa falsa impressão do CVT, né? Que o CVT eu reparei que engana muita gente nessa questão de andar. Então você pega o tempo do carro, ele anda menos, né? Ele faz mais rápido, só que aí a pessoa tem essa falsa sensação de que não tá andando porque o CVT opera ali de uma forma diferente. Boa tarde. Obrigado. Aqui eu voltei pro painel para vocês conseguirem ver. Tô com o ar ligado, tá? Isso aqui é realmente para mostrar em questão de performance. Ó, liguei o modo S. Então tá vendo que ele tá ganhando velocidade, ele tá puxando, mas ele grita, e grita de uma forma diferente, né? Então isso acaba dando uma impressão estranha de que ele não tá andando. Mas tem resposta, ele sempre vai ganhar velocidade se apertar. Não tem aquela sensação de que eu tô apertando, ele tá gritando e não tá indo, Fernando. Não tá indo não, ele sempre tá indo, tá? Então nesse sentido não tem o que reclamar do carro não. Ele puxa bem, mas dentro da limitação de um carro 1.5 aspirado. E dentro desses, como eu tava falando, 1.6, né, 1.5, ele tá ali na média, andando até mais. Se eu não me engano, em algum teste da Motor One, ele andou mais do que o Kicks, ele andou mais do que eu acho que o Creta 1.6. Então são carros que estão na média, né, ali na média. Mas o problema é que custa caro, né? Então quando custa caro a gente espera um pouquinho mais. Mas dá pra ver aí, ó, que a performance é bem ok. Não é um carro manco, que não dá pra andar, nossa, que desesperador. A questão é isso daqui, ó, o CVT, ele busca o máximo, né, que o carro tem, e aí vai puxando em cima disso daí. Então dá pra vocês terem uma boa ideia dessa questão. E a questão do consumo, né, que eu acabei com o consumo que a gente tava fazendo. Vou voltar aqui pro meu modo drive, que eu preciso finalizar esse vídeo falando um consumo bom pra vocês, né? Senão eu vou passar a falsa impressão de que esse carro não é econômico, que é o outro ponto que eu quero falar pra vocês. Esse carro é muito econômico, tá? Ele realmente a vantagem dele é essa. Você pegava uma Duster 1.6, a Export 1.6, né, que eu tô usando aqui de exemplo. Deixa eu só subir a câmera aqui. Esses carros tinham a tendência de ser carros gastões, né? Porque eles não conseguiam fazer economia. Eram carros mais pesados, não eram motores tão modernos, então ele sofria para achar esse equilíbrio.
E aqui não, aqui esse 1.5, né, é muito econômico. Ele é muito tranquilo de fazer economia, principalmente em rodovias como essa daqui, né, que a gente tá. Deixa eu só vir pra cá, que o pessoal aqui tá quase estacionando nessa faixa. Então ele consegue ter uma economia de combustível muito gostosa. É um carro realmente que Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, todas essas rodovias você vai ter uma média de consumo aí fabulosa. Lembrando que eu tô com etanol, tá? Essa média aqui que vocês vão ver é com etanol. Então é um carro muito bom nesse sentido. E silêncio a bordo, Fernando? Olha, eu te falar que eu achei positivo. Achei um carro relativamente silencioso, né? Querendo, nos compactos a gente tem meio que um teto ali, não são carros 100% isolados. E a HR-V me deu uma boa impressão, ela realmente parece ser bem isolada. Aqui a gente está ouvindo um pouquinho de turbulência, mas aparentemente é reação de vento em excesso mesmo. A gente não está falando de turbulência por conta de algum, né, defeito de design do carro que gera ali algum ruído, não. Aparentemente é só um vento bater meio que de diagonal aqui para o carro fazer um pouquinho mais de barulho. Isolamento frontal muito bom, né? Um belo de um vidro aqui que segura bem. Os laterais também seguram bem, mas é claro que você ouve um caminhão, um ônibus, uma moto, né, fazendo barulho aí. Questão de painel, essas coisas não tem barulho, tá? Não é um carro que tem barulho de acabamento, nada. Só se apertar mesmo, ó, mas nem apertando pra você ver, ó. Não dá um estalinho, deu um mini estalinho aqui só. Mas olha como é tudo muito bem construído, muito firme, ó, tudo. Então isso daqui passa uma sensação boa, né? Você sente a construção do carro. E é uma coisa que eu falei lá no Instagram. É um carro que em cada detalhe, que se eu pegar um Kicks, se eu pegar esse carro, eu consigo te mostrar em cada detalhe de um carro e do outro tudo que a Honda fez esse carro melhor do que um Kicks. Eu tô usando o Kicks de exemplo, né? Poderia ser outros carros, mas só pra vocês terem ideia de que existe sim, apesar de ser dentro da mesma categoria, existem diferenças. E obviamente que dentro dessas categorias a gente tem carros que tem painel macio, esse carro não tem. Ele vai ter maciez, mas aí numa área ali embaixo, aqui dos lados, né? Que é raro ter parte macia aqui. Então são características aí que ele entrega acabamento bom, mas ainda assim poderia ser melhor, principalmente nessa região aqui embaixo da nossa central multimídia. Outra coisa que eu gostei bastante, o som, a qualidade do som dela é boa. E ela não tem som assinado, né? Não tem nada assim, pra falar que é um som especial. E mesmo assim entrega uma qualidade sonora muito boa. Graves ali no limite muito legal. Se você subir um pouquinho na equalização, aí você vai sentir que o carro não foi estruturado. Mas na equalização padrão, ele já vai estar aquele grave sabendo ali onde que o carro chega e fica bem gostoso. Parte de médio, tudo bem tranquilão. O carro realmente, para quem gosta de uma música mais alta, vai estar bem atendido. E para quem gosta de música normal, vai atender como qualquer outro carro atende hoje em dia. Então vamos concluir, né? Esse vídeo deve estar longo, eu tô fazendo ele picotado, eu não sei nem quanto tempo que ele tem. Mas pessoal, então é um carro que eu recomendo sim. As coisas que você tem que saber é a questão do porta-mala e motor. Você tem que entender que o motor desse carro vai te atender muito bem na cidade. Pode botar gente que ele vai andar na cidade tranquilo, vai subir morrinho de cidade, vai fazer tudo que você precisa. Você vai acelerar e ele vai fazer para você. Na rodovia, em situações como essa, você colocou a velocidade e esqueceu do mundo, o ACC vai trabalhar para você, a frenagem, tudo certinho, o volante vai virar sozinho para você também, tudo. Então você vai estar num carro muito legal. Agora precisou de uma ultrapassagem, precisa de uma coisa, nossa Fernando, eu tinha um Jetta 2.0 TSI, será que eu posso pegar uma HR-V desse? Eu acho que você vai sentir bastante diferença de um carro para o outro. Então você tem que comprar a versão aspirada, sabendo das limitações que ele tem. Então eu quero bater muito nessa tecla para as pessoas não ficar nessa, nossa, mas não anda, o carro é muito ruim, não anda. Não, pessoal, não é carro de moleque, não é carro de performance, não é carro de track day, é outra pegada, outra proposta, belezinha? Então sabendo disso, você vai estar comprando um excelente carro, um carro que consegue ser econômico, tem um espaço interno fantástico. Eu acho que não tem nenhum concorrente dessa categoria que vai te entregar isso. Tem tudo que é tecnologia que hoje os carros têm, né? Tem até o espelhinho infinito aqui bonitinho, tem muita coisa. O espelho tem um cuidado de ter a iluminação. Então, né, aquele detalhezinho da sua mulher que vai fazer a maquiagem, né, se ela tá dirigindo ou se ela tá do lado, os dois têm espelhinho. Você fala, que bobagem, Fernando, mas não, tem montadora que simplesmente não pensa nisso. Tem montadora que acha que só o motorista usa espelho. Esse carro não. A Honda realmente
tá entregando tudo que se espera de uma versão XL de um carro desse. Até mais, né? Porque qualquer montadora jamais colocaria os sensores aqui do ACC numa versão intermediária. Intermediária menos, né? Como eu falei já no começo desse vídeo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala de um carro desse daqui, beleza? Tem pontos que poderiam melhorar? Tem, mas ainda assim, acho que o conjunto da obra está muito bom, muito adequado. E aí é só questão de adaptação da questão do motor mesmo, que eu acho que é o mais crítico. Porta-mala, como eu falei, a gente acha que já não tem mais essa cultura, né, da pessoa colocar 7 malas no porta-mala para viajar com a família. E se tem, talvez não seja o carro adequado, ou se tiver, bota um treco no teto do carro ali e vai viajar, belezinha? E eu acho que é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha agregado aí para vocês. Para quem não assistiu, tem toda uma avaliação completa desse carro. Lembrando que ele se saiu muito, mas muito bem na terra, tá? Ele foi gabaritado, não teve uma pegada, não raspou em nada. Isso daí é bem legal também de se lembrar. E obviamente eu sempre estou aqui nos comentários para tirar dúvidas de vocês, né? Em questão de consumo, a gente está fazendo nessa viagem 11.3. Então é um consumo aí no etanol, com o ar ligado, né? Tudo muito tranquilo. É isso aí, carrão. Ah, só uma coisa, uma característica que talvez eu não tenha falado na avaliação toda é o volante, que tem um pouquinho mais de peso do que eu gostaria. Eu acho que seria bem-vindo um modo City, alguma coisinha para deixar ele um pouquinho mais leve. Na rodovia não, obviamente, mas na cidade eu gostaria de um negocinho um pouquinho mais leve que isso daqui, belezinha? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Peço perdão aí pelo foco, né, que você tem que ficar escolhendo se é aqui ou ali, mas é isso aí. A gente não, o olho humano ainda nesse sentido é muito melhor do que outras coisas. Fechou? Um abração pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês gostaram desse carro, o que vocês não gostaram, e eu tô aí pra responder pra vocês também. Um abraço e até uma próxima avaliação.